Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você aqui uma receita de um laxante caseiro. Muitas pessoas me pedem, Patrícia, me ajuda, eu tenho muita constipação, tenho as fezes muito ressecadas, sofro muito para ir no banheiro e não quero tomar chá de sene. Vocês sabem que chá de sene faz super mal, já tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Não quero comprar esses laxantes, mesmo aqueles naturais que a gente compra em farmácia de manipulação, farmácia homeopática, acabam irritando o nosso intestino, acabam viciando. Então é muito interessante a gente conseguir resolver isso pela alimentação. Trouxe essa receita desse laxante que tem só 2 ingredientes. É uma delícia, além de tudo. Fácil de fazer, rápido, você vai adorar. Fica aí até o final. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia. Você não vai querer perder. Se você conhece alguém que sofre aí com constipação intestinal, tá sofrendo para conseguir evacuar no banheiro, compartilha esse vídeo. Vamos junto e você ampliar essa corrente também, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Tenho aqui minha panela, vou ligar, então, pra gente começar a receita. Então, botei ele no máximo. Aqui dentro eu vou colocar a água. A água não conta, tá, como ingrediente, porque a água você já tem na sua casa mesmo. Vou colocar ameixa seca, ameixa preta seca, sem caroço, por favor, né? Porque depois você vai comer isso e não vai querer quebrar um dente por causa do meu laxante. E a farinha de linhaça dourada. Por que eu tô fazendo essa combinação, gente? A ameixa seca tem uma quantidade super grande de fibra, principalmente a fibra solúvel, que é muito interessante para você conseguir fazer uma boa regularização do seu trânsito intestinal, porque quando a gente tem fibra solúvel, toda fibra solúvel atrai mais água. Então, se as fezes estavam muito ressecadas, ela vai fazer com que as fezes fiquem mais úmidas e pela presença dessas fibras, a presença dela se faz notar no intestino e aí com isso ela acaba sendo mais sentida mesmo pelos transmissores que estão ali. Então você tem um maior sinal de que o cólon está cheio e que precisa ser evacuado. Então ele melhora essa questão do sinal, né? Enfim, de chegar ali, aquele estímulo de evacuação que pode ser o que você precisa. E a linhaça, ela tem uma gordura boa, muito interessante, que ajuda a fazer com que as fezes fiquem mais emolientes, mais macias. Então o que a gente vai fazer aqui agora é deixar isso cozinhar. Vamos abaixar um pouco o fogo aqui. Vamos deixar isso cozinhar um pouquinho. Vai acabar formando uma geleia. Eu vou te falar depois quantas vezes você pode usar, a frequência, como usar isso no seu dia a dia. Espera aí. Antes de esperar ela reduzir, eu voltei porque eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Eu usei a farinha de linhaça, mas eu moí aqui em casa, tá? Eu comprei a linhaça e processei aqui no liquidificador mesmo antes de usar. Faz isso também, porque você vai ter maior quantidade dessas gorduras mais saudáveis. Elas não vão ficar rançosas com aquele sabor amargo que algumas pessoas reclamam. E você sabe que a linhaça é fonte de precursores de ômega 3 muito saudável, uma gordura anti-inflamatória muito interessante. Então, usa assim que vai ser melhor pra você. Além de tudo, a linhaça também tem fibra, só pra te lembrar, né? Se você já assistiu de outros vídeos, então a fibra dela também vai ajudar nessa questão da constipação. Vamos esperar agora ficar pronto, peraí. Gente, então, nesse meio tempo, o que aconteceu? A minha geleia reduziu e eu esperei ela esfriar até ficar assim, nessa consistência. Eu quis trazer pra vocês antes de bater, pra vocês verem como ela tem que ficar na hora que você for bater. Ah, Patrícia, preciso necessariamente bater? Não, se você quiser comer assim, pode, mas com a gente quer que ela fique com mais cara de geleia, né? Enfim, eu acho que batendo vai ficar mais interessante para você oferecer, dependendo da pessoa, consumir, enfim. Vamos colocar aqui. Eu vou bater e vou te falar, enfim, quem pode consumir isso, quantas vezes por dia, se é liberado. Vamos primeiro bater isso aqui primeiro, uma coisa de cada vez. Prontinho, já bateu aqui, então agora eu vou transferir para o meu pote. Normalmente, como é que é bom você guardar isso? Você transfere para o pote, que nem eu vou fazer aqui agora, e guarda na geladeira, que isso é importante, né? Porque, enfim, para preservar melhor. Com relação a que horário consumir, isso é uma coisa que vocês sempre me perguntam sobre essas questões de alimentos que são bons para o intestino, enfim, alimentos que a gente acaba consumindo todos os dias, assim, né? As pessoas querem sempre saber qual é o melhor horário e se tem alguma rotina com relação a isso. Se você consumir essa geleia aqui que eu fiz à noite, muito provavelmente de manhã você vai acordar com vontade de ir no banheiro. Então, se você quiser fazer tipo um reloginho, você pode consumir. Vai depender a quantidade de pessoa para pessoa, mas em média, uma colher de chá
costuma, costuma ficar bem, assim, enfim, costuma dar resultados rápido. Vou te mostrar a textura aqui, como ficou. Fica uma geleia mesmo, tá vendo? Você não precisa consumir uma colher de sopa disso, uma colher de chá, mais ou menos, aquela colherzinha menor, né? Diariamente pode ser uma boa. Ah, Patrícia, de noite pra mim não dá, é complicado. Pode comer de manhã, pode comer à tarde, sem problema nenhum. Mas é importante que você tenha uma regularidade, uma constância, para você ter esse aporte de fibras e de gorduras boas para ajudar a soltar o seu intestino. A Patrícia grávida pode consumir sem problema nenhum, a não ser que você tenha alguma contraindicação específica a alguns desses alimentos. Mas a princípio não tem problema nenhum para grávida, para criança, inclusive, para idosos. Aqui a gente só tem realmente ameixa e linhaça e água. Então é super tranquilo, super liberado, não tem nenhuma contraindicação. Não é perigoso para vocês. Quero te lembrar que eu tenho aqui no canal também vários vídeos sobre digestão, sobre intestino, alimentos bons para o seu intestino, alimentos bons para, enfim, gases, tudo sobre digestão e intestino tem aqui. Vou botar essa playlist aqui para você, os melhores e os piores alimentos, para te ajudar com relação a isso. Me conta então quando você fizer, me marca no Instagram, vou adorar ver a sua geleia lá e saber que isso tá te ajudando. Se você conhece alguém que vai se beneficiar, compartilha esse vídeo e me conta aqui. Você vai comer ela exatamente assim? Vai comer de manhã, de noite? Quero saber qual horário ela vai se encaixar melhor no seu dia a dia. Aproveita também, curte o vídeo, isso me ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias. Receita nova todo dia e muitas dicas para a sua saúde. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.